Revisão para o simulado do primeiro semestre 2020, sexto ano. Nesse simulado, estarão conteúdos contidos nos módulos 1 e 2 e apenas o capítulo 9 do módulo 3. Adição e subtração em números naturais. Adição. Os termos da adição são parcela, parcela, podendo haver mais parcelas, e o resultado é a soma ou total. É importante saber as ideias referentes à operação para saber qual tipo de cálculo será realizado no problema em questão. As ideias da adição são juntar, que é somar dois ou mais números conhecidos, e acrescentar, que é somar um novo número aos que já existem. As propriedades da adição são 4. Fechamento, no qual, ao somar números naturais, teremos resultado um número natural. Comutativa, a ordem das parcelas não altera a soma. Associativa, no qual, realizando apenas a adição com os mesmos números, posso agrupar essa adição de maneira diferente que o resultado será o mesmo. O elemento neutro da adição é o zero, no qual todo número somado a zero resulta nele mesmo. Subtração. Os termos da subtração são minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Lembre sempre que o minuendo é o maior número. E que quem empresta fica com menos 1, quem pega emprestado com mais 10. As ideias da subtração são tirar, que é retirar uma quantidade de outra já conhecida. Completar, que procura o quanto falta para completar uma certa quantia. E comparar, que verifica o quanto uma quantia é maior ou menor que outra. Os termos da multiplicação são: primeiro fator, que é o multiplicando, segundo fator, que é o multiplicador, e o resultado, que chama-se produto. As ideias da multiplicação são parcelas iguais. Ao invés de eu somar 4 mais 4 mais 4, como eu disse o número 4 3 vezes, eu posso multiplicar 3 vezes 4. Já a ideia de proporcionalidade diz que, ao aumentar uma grandeza, eu vou aumentar a outra grandeza na mesma proporção. Como exemplo, temos que 1 litro de suco é feito com 12 laranjas. Se eu triplicar a quantidade de sucos, ou seja, 3 litros de suco, será feito com 36 laranjas, ou seja, terei que triplicar também o número de laranjas. Já a disposição retangular multiplica o número de elementos de uma fileira com o número de elementos de uma coluna. Nesse caso, 3 vezes 3, 9. A ideia combinatória, ela multiplica a quantidade de combinações para então descobrir quantas são as possibilidades. No exemplo, eu tenho 2 blusas e 3 saias. Ao multiplicar 2 vezes 3, terei 6 possibilidades de vestimenta. São 6 as propriedades da multiplicação. Fechamento, no qual, ao multiplicar números naturais, terei como resultado o número natural. Comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Associativa, desde que seja apenas multiplicação entre os mesmos números, eu posso agrupar essa multiplicação de maneira diferente que o resultado continuará sendo o mesmo. Elemento neutro, todo número vezes 1 é ele mesmo. Elemento nulo, todo número vezes 0 resulta em 0. A distributiva apresenta parêntese como na associativa, mas não confunda. Enquanto na associativa ocorre apenas multiplicação, na distributiva ocorrerá a multiplicação fora do parêntese e dentro do parêntese haverá uma adição ou uma subtração. Para realizar o cálculo da distributiva, nós iremos multiplicar o número de fora do parêntese por cada número que está dentro do parêntese. Observe o exemplo. 2 vezes, dentro do parêntese, 3 mais 4 é igual a 2 vezes 3 mais 2 vezes 4. Divisão.
Os termos da divisão são dividendo, divisor, quociente e resto. As ideias da divisão são repartir em partes iguais, distribuir de modo que todos recebam a mesma quantia. Vai dar a ideia de distribuir, partir, repartir, cortar. Segunda ideia, contar quantas vezes uma parte cabe em outra. No exemplo, 20 carrinhos serão guardados em cada caixa, o que significa que ficarão 5 carrinhos em cada caixa. O teorema fundamental da divisão, ela serve para descobrir um termo desconhecido, considerando que a divisão tenha resto. Para descobrir o dividendo, iremos multiplicar o divisor pelo quociente e somar esse resultado ao resto, então obteremos o valor do dividendo. Para descobrir o divisor, iremos realizar a subtração entre o dividendo e o resto, e esse resultado iremos dividir pelo quociente. Potenciação e raiz quadrada. A potenciação é uma forma de simplificar a multiplicação de fatores iguais. No exemplo, nós temos a base 3 e o expoente 3. Então, nós temos 3 elevado ao cubo. Multiplicaremos a base 3 por ela mesma a quantidade de vezes que aparece no expoente. Nesse caso, 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. O resultado 27 chama-se potência. Logo abaixo colorido nós temos 3 ao quadrado, onde a base é o 3, o expoente é o 2 e o resultado é a potência 9. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Lembre, potenciação é uma forma de simplificar a multiplicação de fatores iguais. Não confundam com adição. Recordem, quando a base for 0, o resultado será 0. Quando o expoente for 1, o resultado será igual à base. Quando o expoente for 0, o resultado será sempre 1. Raiz quadrada. Nós temos os termos, que é o índice, pode ser o 2, no caso de raiz quadrada, o 3, no caso de raiz cúbica, 4, no caso de raiz 4 e assim por diante. O símbolo chama-se radical. O número que está dentro do radical chama-se radicando e o resultado chama-se raiz. Vamos trabalhar apenas a raiz quadrada. A raiz quadrada de 25 é 5, pois um número vezes ele mesmo, que resulte em 25, é o 5. 5 vezes 5, 25. Lembre, se você tiver um radicando com muitos zeros, tratando-se de raiz quadrada, junte de 2 em 2 zeros. Cada 2 zeros no resultado será apenas um zero. O número que sobrar, você tira apenas a raiz quadrada dele. Introdução à geometria. Entes primitivos da geometria são o ponto, a reta e o plano. Lembre-se, o conjunto de pontos formará a reta e retas fechadas formará um plano. Temos retas, segmentos de reta e semirreta. Lembre,
Retas são representadas por uma seta em cada extremidade, mostrando de que não tem início nem fim. O segmento de reta não tem seta em nenhuma de suas extremidades, indicando que existe um início e existe um fim. Já a semirreta apresenta apenas uma seta, indicando que o lado que não tem seta é a origem e o lado que tem a seta cresce infinitamente. Prestem bem atenção nas suas representações. As retas, nesse caso, nós temos como exemplo a B, com duas setinhas em cima. Segmento de reta, AB, com um tracinho em cima. E semirreta, AB, com apenas um tracinho em cima, sempre voltado para a direita. O símbolo da semirreta nunca terá a seta voltada para outro lado que não a direita. Posição relativa de duas retas no plano. Temos as retas concorrentes, que são aquelas que se cruzam. Caso a reta se cruze formando um ângulo de 90 graus, será chamada concorrente perpendicular. Retas paralelas. Temos as retas que nunca se cruzam, ou seja, todos os pontos delas estarão a uma mesma distância. Chamamos de reta paralela. Quando os pontos forem todos no mesmo lugar, teremos uma reta coincidente. Ângulos. Ângulo é a região do plano limitada por duas semirretas que têm a mesma origem. Observe na primeira figura que nós temos AOB, onde o O é o ângulo. Ele também é representado como AOB ou BOA com o circunflexo no meio. É mais utilizado sendo representado com as três letras do que apenas o O com circunflexo. Observe que o ângulo é formado por duas semirretas com a mesma origem. A primeira semirreta OA e a segunda semirreta OB. Juntas formam a distância entre elas o ângulo. Classificação dos ângulos. Eles podem ser agudo, quando menor que 90 graus, reto, quando igual a 90 graus, obtuso, quando maior que 90 graus e raso, quando igual a 180 graus. Existe também o ângulo nulo, quando ele não é aberto, ou seja, igual a 0 graus. Critério de divisibilidade. O critério de divisibilidade, ele existe para facilitar o cálculo, a divisão entre números muito grandes. Não é necessário realizar a divisão, apenas sabendo o critério de divisibilidade, dá para saber se ele é divisível ou não por um número em questão. O critério de divisibilidade é trabalhado com os números divisíveis por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Não trabalhamos o 7 porque a regra de divisibilidade do 7 não é simples. Compensa muito mais você armar a conta e verificar se o resto é zero, do que utilizar qualquer uma das regras para descobrir se ocorre divisibilidade por zero. Apresentei para vocês os critérios de divisibilidade por 12 e 15, que logo mais eu vou relembrá-los. Um número é divisível por 2 quando ele termina em número par, ou seja, quando o último algarismo é 0, 2, 4, 6 ou 8. É divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. E é divisível por 10 quando termina em 0. Observe que a regra de 3 e 9 são semelhantes. Nós iremos somar os algarismos. Se a soma dos algarismos resultar em múltiplo de 3, é divisível por 3. Se a soma dos algarismos resultar em múltiplo de 9, teremos um número divisível por 9. As regras de 4 e 8 são semelhantes entre si, mas para verificar se o número é divisível por 4, iremos observar apenas os dois últimos algarismos, enquanto por 8 observaremos os três últimos algarismos do número em questão. Um número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos são divisíveis por 4 ou são 0, 0. E é divisível por 8 quando os três últimos algarismos são divisíveis por 8 ou 0, 0, 0. Um número será divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Aqui na tabela não consta, mas só para lembrar, um número é divisível por 12 quando ele é divisível por 3 e 4 ao mesmo tempo. E um número é divisível por 15
quando ele é divisível por 3 e 5 ao mesmo tempo. Múltiplos e divisores. Múltiplos são números que resultam da multiplicação de um número qualquer por qualquer número natural. Em outras palavras, estão na tabuada do número em questão. Quais são os múltiplos de 7? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 21, 35, 42, 49 e reticências. Lembre sempre, o menor múltiplo de um número será sempre 0 e o maior múltiplo de um número não existe, pois ele é infinito. Divisores de um número natural são os números que usamos na multiplicação desse número por outro número natural, ou seja, dá para dividir e o resto é 0. Os divisores de 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Lembre, o menor divisor de um número será sempre 1 e o maior divisor de um número será sempre ele mesmo. Números primos e números compostos. O número 1 não é primo nem é composto. Números primos são aqueles que apresentam apenas 2 divisores, o divisor 1 e ele mesmo. Quando um número não for primo, ele será número composto. Por exemplo, divisores de 17, 1 e 17, então são números primos. Divisores de 15, 1, 3, 5 e 15. Observe que não tem apenas os divisores 1 e 15, então trata-se de número composto. Estudem sempre os números primos menores que 30. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23 e 29. É bastante importante. Uma maneira fácil é, lembre sempre, o único número primo par que existe é o 2. O número 1 não é primo, nem é composto. Então agora vamos olhar apenas para os ímpares. Com o algarismo, apenas o 9 não é número primo. Na casa do 10 ao 20, apenas o 15 não é número primo. E na casa do 20 é mais fácil gravar quem é primo, o 23 e o 29. Decomposição em fatores. Aqui no exemplo foi decomposto o número 400. Lembre, coloque o número em questão e faça um traço ao lado direito. Em fatores primos, lembre sempre que esses números que ficarão do lado direito do traço serão apenas números primos, na sequência 2, 3, 5, 7, enfim. Comece perguntando, dá para dividir 400 por 2? Sim, 400 dividido por 2 é 200, coloque o resultado embaixo do 400. Dá para dividir 200 por 2? Sim, coloque o 100 embaixo do 200. Dá para dividir 100 por 2? Sim, coloque o 50 embaixo do 100. 50, dá para dividir por 2? Sim, 25, coloque embaixo do 50. 25 dá para dividir por 2? Não. Pergunte pelo próximo número primo. Dá para dividir por 3? Não. Pergunte pelo próximo número primo. Dá para dividir por 5? Sim. 5. Dividido por 5, 1, acabou. Então, a forma de mostrar a decomposição em fatores é colocá-los na forma de potência. O número 2 apareceu 4 vezes e o número 5 apareceu 2 vezes. Por isso, 2 elevado à quarta potência vezes 5 elevado ao quadrado. Para encontrar divisores, nós iniciaremos realizando a decomposição em fatores, como eu expliquei agora. Após realizar a decomposição em fatores, faz o riscão e coloca um lá em cima. Então, agora realizaremos a multiplicação. 2 vezes 1, lembre, multiplique o número que está na coluna do meio pelo número que está na última coluna direita, nesse caso 1. 2 vezes 1, 2, coloca o resultado do lado dele. Observe que mudou para o fator 3, então vou começar desde o início. 3 vezes 1, 3, resultado ao lado dele. 3 vezes 2, 6, resultado ao lado dele. Não mudou, vamos para o próximo fator que não mudou, continua sendo 3. Então, eu vou multiplicar apenas pelos números que estão imediatamente acima dele. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Vamos ao próximo fator que é o 5. Mudou. Se mudou, vamos começar desde o início e multiplicar por todos os números que estão acima dele. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 9,
45. 5 vezes 18, 90. MMC e MDC. MMC, mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum. MDC, máximo divisor comum ou maior divisor comum. Eu coloquei os dois exemplos iguais para vocês perceberem que a maneira de decompor é igual. Vamos decompor simultaneamente, ou seja, os números ao mesmo tempo. 180, 240 e 270, dividido por 2. 180 dividido por 2, 90. O 90 vai logo abaixo do 180. 240 dividido por 2, 120. O número vai logo abaixo do 240. 270 dividido por 2, 135, vai logo abaixo do 270. E assim sucessivamente. Se chegarmos a uma situação, observe na quarta linha. Não dá para dividir 45 por 2. Quando não der, apenas repita o número, certo? Qual é a diferença para resolver MMC e MDC? É que o MMC, ele vai utilizar para resultado final todos os fatores. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5, ou em forma de potência, 2 elevado à quarta potência, vezes 3 elevado ao cubo, vezes 5. Já o MDC vai utilizar apenas os fatores comuns. O que são fatores comuns? São aqueles fatores que foram utilizados para dividir todos os números que estão sendo fatorados. Observe o primeiro número marcado. 180 deu para dividir por 2, 240 deu para dividir por 2 e 270 deu para dividir por 2. Então eu marco, pois ele é um fator comum aos três números. Já o segundo número 2 não foi marcado, por quê? Eu consegui dividir 90 por 2, eu consegui dividir 120 por 2, mas eu não consegui dividir 135 por 2. Então, como eu tenho um número que não deu para dividir por 2, ele não é comum. E assim nós utilizamos para o restante. Polígonos. Polígonos são figuras geométricas planas fechadas, formadas por segmentos de reta que nunca se cruzam. Ou seja, não pode ser aberto e tampouco pode ter partes arredondadas. Os elementos dos polígonos são os vértices, nesses casos, os pontos A, B, C, D, E, F, G e H. Resumindo, são os segmentos de reta entre dois vértices. Nós temos os lados, tá? Que são os segmentos entre os vértices, lado AB, lado BC, lado CD, lado DE e aí sucessivamente. Aqui na explicação não apresentou o símbolo devido, no entanto, como trata-se de segmento de reta, AB tracinho, BC tracinho, CD tracinho em cima e assim sucessivamente. Os lados ligam um vértice ao outro que está imediatamente ao lado dele. Já as diagonais ligam justamente um vértice ao outro que não seja o que está ao lado dele. Então, eu tenho aqui como exemplo a diagonal A, C, A, D, A, E, A, F, A, G. A, B e a H não são diagonais, são lados. Os polígonos podem ser côncavos quando um ou mais ângulos interiores forem maiores que 180 graus, ou podem ser convexos quando todos os ângulos interiores forem menores que 180 graus. Não esqueçam de estudar o nome dos polígonos quanto aos seus números de lados. Polígonos com 3 lados pode ser chamado de triângulo ou trilátero, 3 lados. Utilizamos mais o termo triângulo. Com 4 lados, quadrilátero, não confundam com quadrado. O quadrado, assim como o retângulo, losango, trapézio e paralelogramo, são tipos de quadriláteros. Com 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, undecágono, dodecágono, tridecágono, tetradecágono, pentadecágono, hexadecágono, heptadecágono, octodecágono, eneadecágono e icosságono. Os demais serão apresentados com um número de lados apenas, pois senão os nomes seriam infinitos. Tipos de trapézios. Temos os trapézios isósceles, com 2 lados iguais, trapézio retângulo, no qual vai apresentar 2 ângulos retos, e trapézio escaleno, no qual todos os lados são diferentes.
Tipos de paralelogramos. Lembre, os trapézios terão apenas um par de lados paralelos. Os outros dois lados não podem ser paralelos. Se tiver dois pares de lados paralelos, teremos o caso de paralelogramos. Quadrado que apresenta 4 ângulos retos e 4 lados iguais. O retângulo apresenta 4 ângulos retos, porém são dois pares de lados, um par de lado maior e outro par de lado menor. O losango apresenta 4 lados iguais e 4 ângulos que não são retos. Assim como o paralelogramo apresenta 4 ângulos que não são retos, porém dois pares de lados iguais, um maior e outro menor. Tipos de triângulo. Temos triângulo quanto aos lados, equilátero com 3 lados iguais, isósceles com 2 lados iguais e escaleno com 3 lados diferentes. Quanto aos ângulos, triângulo retângulo com um ângulo reto, acutângulo com 3 ângulos menores que 90 graus e obtusângulo com apenas um ângulo maior que 90 graus. Agora nós vamos falar sobre frações, que foi um capítulo ainda não dado, que vai cair no conteúdo de vocês aqui para o simulado, mas é apenas a introdução à fração. É importante que vocês saibam os termos das frações. O número que fica em cima chama-se numerador e o de baixo chama-se denominador. O denominador refere-se ao todo e o numerador refere-se à parte do todo. Fração é a forma de dividir alguma coisa através da razão de dois números inteiros. É uma divisão onde o dividendo é o numerador e o divisor é o denominador. Leitura: 1/2, 3/4, 1/8, 5/8. Observe, a primeira figura 1/2, ela tem duas partes, é o todo, por isso denominador 2, e apenas uma parte pintada. Então, uma parte pintada das duas que tem. Ao lado, nós temos 1/8. Nós temos uma figura com 8 partes, então o denominador é 8, e apenas uma parte pintada. Então, uma parte pintada das 8 que temos. Existem os tipos de frações própria, imprópria, aparente e temos o número misto que será visto adiante. Frações próprias apresentam um numerador, o número de cima, menor que o denominador. As impróprias apresentam o numerador maior que o denominador ou numerador igual ao denominador. Já as frações aparentes apresentam um numerador divisível ao denominador, ou seja, dá para dividir e resultar um resto zero. 8 dividido por 8, que é 8/8, resultado zero. 6/2 é 6 dividido por 2, 3. Então, a realizar a divisão da fração, se o resto for zero, temos frações aparentes. Lembre, toda fração aparente também será imprópria. Imprópria. Mas não significa que toda imprópria será aparente. Observe a última fração imprópria, 29/12. Não dá para dividir 29 por 12 e obter resto zero. Número misto. Nós temos uma mistura entre um número inteiro e um número fracionário. Observa na figura. Eu tenho duas figuras pintadas por inteiro em cor-de-rosa e a última figura eu tenho apenas uma parte rosa e a outra amarela. Ou seja, eu tenho duas figuras inteiras pintadas de rosa e a outra uma parte de duas pintadas. Leitura correta: 2 inteiros e 1/2. Posso transformar uma fração imprópria em número misto ou um número misto em fração imprópria. Observe, 2 inteiros e 1/2. Eu vou multiplicar o inteiro pelo denominador e somar ao numerador. Não esqueça de repetir o denominador. Então, 2 inteiros e 1/2 em número misto é igual a 5/2 em fração imprópria. Já 5/2 é só realizar a divisão da fração 5 dividido por 2. E aí eu vou utilizar a sequência na qual o inteiro será representado pelo quociente, o numerador será representado pelo resto e o denominador será representado pelo divisor. Então, eu tenho 2 inteiros e 1/2.